nos rever, saber que Deus, Ele Amém. está nos guardando, nos protegendo, né? Com certeza. Em todos os sentidos. Amém. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar e vamos falar do primeiro momento. Palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concede. Diante de tantos testemunhos, nós podemos ver que o Senhor é Deus. Amém. Digno de todas as honras, glórias e louvores. Mesmo diante das situações difíceis, sentimos a tua presença do nosso lado. Aleluia. Jesus mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua divina proteção. Obrigado pela companhia dos seus santos anjos que ficam 24 horas do nosso lado. Amém. Obrigado, Senhor. Estaremos agora aprendendo a tua palavra. Fala aos nossos corações. Que venhamos sair daqui da forma diferente que entramos. Por favor. Eu também pedimos em nome de Jesus. Amém. Aquela passagem que todo mundo já conhece. Atos 4:31. Que está ficando bem enfatizado na sua mente. Para que você possa entender a urgência, a necessidade e a importância da oração. Vocês poderiam pensar assim: olha, nós vamos contra-atacar então, porque eles estão nos atacando. Ou vamos fugir, ou vamos fazer qualquer outra coisa, ou vamos levantar uma estratégia, ou vamos fazer qualquer outra coisa. Mas o que eles resolveram fazer mediante um problema que estava surgindo ali? A perseguição. Orar. Simples, né? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor Espírito Santo. Vamos pedir a Deus misericórdia. E não é isso que nós temos que fazer? Hoje nós estamos tendo oportunidade de sobra para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Deus está mais disposto a derramar o seu Espírito Santo do que nós estamos dispostos a receber. E aqui diz: hoje eu levei uma jovem, né, um pequeno grupo, né? E a gente começou a conversar lá, e uma conversa legal. Ela falou que ficava 1-2 horas orando a Deus, tipo assim. Falou que chegava a ficar com calo no joelho, né? Eu falei assim: ô Senhor. A gente fala isso porque lá fora as pessoas estão fazendo o que a gente às vezes Sim. acha que é algo demais, É né? porque hoje, Marcelo, se você for falar ou alguém for pegar sobre isso, e como realmente tem que ser, as pessoas vão te ter por fanático. Isso não é fanatismo, né? Isso é urgência. Se os grandes heróis da fé oravam, os apóstolos deixiam tempo para oração, quem somos nós para dizer somente em 5 minutos basta? Nós temos um inimigo cruel. Ele não é bobo. Ele sabe como derrubar o ser humano. E Deus nos dá a instrução de termos um relacionamento mais íntimo com Ele, através da oração. Amém. Tendo eles orado, aquelas pessoas oravam, tremeu o lugar, o Espírito Santo foi até eles, estavam todos reunidos, todos ficaram cheios de Espírito Santo. Não é isso que nós estamos pedindo, Marcelo? Sim. Não é isso que nós estamos clamando? Não é isso que... Qual é a maior necessidade da igreja? O Espírito Santo, não é o que nós estamos estudando? Revivamento verdadeiro só vem através do Espírito Santo. Mas a irmã White, ela fala que o revivamento, ele só pode vir através da oração. Nenhum revivamento vai vir sem oração. Nenhum revivamento. Aqui no primeiro capítulo, nós lemos aqui, rapidamente aqui, falando um pouquinho da oração, que diz aqui, só podemos esperar um revivamento em resposta à oração. Está aqui no primeiro capítulo, o apelo em favor do revivamento. Só podemos esperar um revivamento através do poder da oração. Não é através do poder da estratégia, moleque? Não. Não é através do poder dos planos? Não. É através do poder da oração. A igreja ela tem que acordar para a oração. É o que está acontecendo aqui em Atos 4:31. Oração. Eles não oraram lá para começar o Pentecostes ali, não foi, o Pentecostes não teve ali a sua chave ali, vamos dizer assim, aquele momento épico, na oração, não foi ali que o Espírito Santo visitou eles de uma forma poderosa,
E aqui deu-se continuidade, porque a igreja agora só crescia através de uma única mensagem. Quase 3 mil foram batizados, mas antes eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Mas antes de ser revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles estavam orando. Como é que hoje vai ser diferente? Não adianta, irmão, vir com estratégia, que são importantes, são. Os planejamentos são importantes, são. Mas se não tiver revestido do poder do Espírito Santo, terá tudo em vão. E como igreja, nós estamos acostumando a não ter resultados. O mínimo possível já nos alegra e nós nos damos por satisfeitos. Verdade. Não é isso. Não é isso. Não podemos, né? Imagina uma pessoa que tem um comércio e ela troca moeda, troca nota. Ela não tem lucro, ela não tem faturamento. Qual é o propósito daquele comércio estar aberto então? Eu não estou dizendo que isso é um comércio, mas nós estamos acostumando a o quê? Não ter resultados, e o mínimo possível de resultados, nós ficamos muito felizes. Mas pergunta para Deus se Deus está feliz. A igreja hoje não se lamenta, não chora, não jejua por não estar batizando ninguém. É ou não é isso? Nós deveríamos. Não estou dizendo a situação de Bento Ribeiro. A grande massa está assim. E às vezes acontece um batismo instantâneo. Não é genuíno. E quando os batismos não são genuínos, há um grande problema. Quando não há um discipulado acompanhando aqueles que foram batizados, há um grande risco desses que foram batizados passaram por uma perseguição espiritual e abandonar. Então não pode ser de qualquer maneira. Então a igreja, ela está passando por esse momento. É um ataque do inimigo. O inimigo tem visto que muitos que estão na igreja não estão colocando seu joelho aonde? No chão. Então todos ficaram cheios do poder do Espírito Santo e saíram para quê? Para pregar. Para pregar. Alex, o interessante é que eles perderam o medo, né? Sim. Porque quando o Espírito foi distribuído ali nos apóstolos, né? Eles estavam ali reunidos com medo, né? Confinados. E aí Pedro... E todos eram pessoas culpadas, irmãos. Não fiquem vocês pensando que as pessoas não trabalhavam. Todos esses não trabalhavam, não eram culpados, não tinham família, não tinham suas esposas, não tinham seus filhos, não tinham que sustentar a sua casa, tinha tudo isso. Mas era o momento de pregar o Evangelho. Chegará um momento na nossa história que nós vamos viver pela fé. Sabe o que é viver pela fé? É você depender 100% do Criador. Mas é algo bom, claro, você tem que ter fé para isso. Por quê? Porque você não vai tirar nada do seu bolso para comprar nada. É unicamente dele. E nós vamos ter, irmãos, que enfrentar as lutas para que possamos estar fortes nesse grande dia. Amém. Vamos voltando agora para o estudo da lição. Bíblia Rebanho Verdadeiro, vamos estudar essa igreja. Como ser um cristão nascido de novo. É o capítulo 3. E hoje nós vamos fechar o capítulo 3. Na próxima quarta-feira, se assim o Pai do Céu permitir, estaremos entrando no capítulo número 4. Então, abra suas Bíblias, antes de entrar no tema aqui, abra suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. O versículo é o versículo 14. Tiago 2. Versículo é o 14 a 18. Podemos ler? Sim. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem o quê? Obras. Obras. Qual é o proveito disso? Eu tenho fé, mas não tenho obra. Mas você fala que tem fé. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas, necessitados de alimento cotidiano, ou qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e
fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Nenhum. 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma é o quê? Morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Até aí. Eu não conto até aí. Mas, irmão Alex, a obra não salva ninguém. Sim, a obra não salva. Não é pelas suas obras que você vai ser salvo. Quem te salva é o quê? É quem? Cristo. Mas se você tem fé, você vai se tornar um filho o quê? Obediente. Cristo tinha fé? Tinha obra? É natural. É natural uma pessoa que diz assim, eu tenho fé em Jesus Cristo. E se alguém falar assim, nossa irmão ou irmã, você tem fé, mas o que você está fazendo em prol dessa fé? Tem feito alguma obra? Está visitando alguém? Está ajudando alguém? Conversa? Está fazendo alguma? Não. Eu vou para a igreja, quarta, sábado, domingo, dou meu dízimo e oferta. Mas as obras não. Tem fé essa pessoa, irmão? Caiu no velho, irmão. Tem que ter obras. A fé sem obras é o quê? Morta. Tem que ter obra. Tem que falar do amor de Cristo Jesus. Na escola sabatina, a gente pega aquele papelzinho de pontuação, né? De presença. Até algumas igrejas tiraram isso, né? Eu não sei se aqui tem. Agora está voltando de novo. Então a gente fala lá. Quantos fizeram isso? Quantos? Ninguém. Chega no mês, faz lá um levantamento, que quase ninguém fez o quê? Nada. Não fizeram obra o quê? Nenhuma de nada. Mas dizem que tem fé. Então isso é perigoso. Mas, moleque, o que eu tenho que fazer? É simples. Converse com o seu Espírito Santo, fala, seu Espírito Santo, eu estou cansado dessa vida de não fazer nada em prol da obra. Eu preciso fazer alguma coisa. Mostre-me em nome de Jesus. E Deus vai te mostrar. Mostra ou não mostra? Mostra. Quanto mais você tiver em comunhão com Deus, mais Ele vai te mostrar. Quanto mais relacionamento, mais missão Ele vai lhe dar. E você vai amar essas missões. Serão desafiadoras, mas serão missões que você pode realizar. Então, irmãos, a fé, se não tiver o quê? Obra, não acontece nada. Mas, irmão, eu não estou fazendo nada em prol da obra. Comece então, a partir de hoje, a orar em prol disso. Porque tanto idosos como jovens, pessoas maduras, todos esses, tendo conhecimento da palavra, Deus ele vai usar. Deus ele vai usar. Então aqui, boas obras, fruto que? A fé genuína se manifestará em boas obras, pois as boas obras são frutos da fé. Ao operar Deus no coração e entregar o ser humano à sua vontade, a Deus, e como ele cooperar, ele manifestará na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai te mover a você fazer obra. O Espírito Santo vai te mover a você ficar incomodado se você não fazer nada. Imagina uma vida que não faz nada. Mas está na igreja, participa dos cultos, mas nada de fazer nada. Não podemos. E na harmonia entre o propósito do coração e prática da vida. Tem que ter uma harmonia. Nós precisamos trabalhar. Aqui no sábado, nós nos encontramos. Fortalecemos a nossa fé. Ela, conversamos com o irmão pela semana. Mas aqui, irmãos, nós vamos dizer assim, reabastecemos o quê? A nossa bateria, para que na próxima semana possamos o quê? Estar trabalhando em prol da obra. Lá, eu sempre falo para as pessoas, né? Que o meu telefone, ele fica ligado 24 horas. Amém. Não quiser me ligar a hora que quiser, eu vou atender. Entendeu? Ah, irmão, é madrugada.
Eu tenho experiência desse irmão ligar de madrugada, porque a situação estava feia, ali uma briga terrível com a esposa com a pessoa, me ligou lá e a gente conversou e conversando, e já era salvo já, a gente estava saindo da igreja, mas assim, se Deus me chamou ou te chamou para trabalhar na obra, é 24 horas o quê? A exposição, mas irmão Alex, isso é coisa de pastor, não. Isso não é coisa só do pastor, isso é coisa para cada um de nós. Porque vão bater na sua porta. Você pensa que as pessoas não estão te observando? Você pensa que as pessoas não estão vendo que você é um cristão? Você está pensando que não estão vendo? Elas estão te observando. E se baterem na sua porta de madrugada? E se o vizinho lá, ou a vizinha lá, está tendo um problema espiritual, ficou possesso, ficou endemoniado, aquela pessoa ali sabe que você é um cristão. E se tocar na sua casa para te chamar? Eu tenho observado, você é um cristão, vendo? Você é um bom vizinho, está tendo um problema aqui em casa, você pode me ajudar? O que você vai fazer? Vai fugir do compromisso? Nós temos que estar preparados para isso. E aqui diz, todo pecado deve ser o quê? Renunciado. Uma coisa o quê? Bondosa ou odiosa? O pecado é uma coisa odiosa. O pecado é algo detestável. Você e eu temos que detestar o pecado. Porque o pecado, ele mata a pessoa eternamente. A pessoa que está agarrada no pecado, ela morre eternamente. Se não permitir que o Espírito Santo faça uma obra, se essa pessoa não aceitar Jesus Cristo, ela morre eternamente. Então o pecado é algo odioso, porque ele vai arruinar. Quem é o pai do pecado? Satanás. Ele quer introduzir no nosso coração aquilo que está no coração dele. E o pecado não é algo bom. Não é algo bom. O pecado tem que ser algo odioso. O pecado é tão ruim. Olha o que ele diz, todo pecado deve ser renunciado, uma coisa odiosa, que crucificou quem? O Senhor da O vida Senhor e da da glória. vida e da glória. Olha isso. Jesus. É? Vai lá fora, as coisas parecem boas. Né? Os jovens veem o mundo aí fora como uma coisa que reluzente, né? Um brilho, uma fascinação, coisas boas que se apresentam. Lá fora tem um nome, se chama Lúcifer. O anjo caído, a antiga serpente. E ele vai seduzir, porque um dos 5 homens que ele fala em Apocalipse diz que ele é o sedutor. E para alguém ser seduzido, ele se aproxima. Você nunca vai ver uma pessoa seduzindo outra distante. E se ele se aproxima, é porque a outra pessoa deu ênfase para enganar. As entradas da alma. As entradas da alma, a comida da alma. Lá fora o mundo parece que é bom, né? Atrativo, prazeroso, mas não é. Lá fora tem um dono, é um mundo de miséria, é um mundo de pecado, as coisas não são como se apresentam, o que está reluzindo não é ouro, e nós temos que ter cuidado com isso. E aqui diz, odioso que crucificou o Senhor da vida e da glória. Jesus Cristo foi crucificado. Por que Jesus Cristo foi crucificado? O que seria se Jesus Cristo não morresse na cruz? Você já pensou sobre isso? O que seria se Jesus Cristo não viesse e não morresse na cruz? Condenados. Nós estaríamos condenados. Acabou a raça humana. Acabou tudo. Acabou. Então foi necessário um alto preço. Por isso que o pecado é algo terrível. Falando que o pecado é morte. E a morte aqui é morte eterna. Ninguém passou por essa morte. Jesus. Jesus foi o único que passou por essa morte. Porque sobre ele estavam todos os. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. E sobre as suas feridas, sobre os seus flagelos. Nós somos o quê? Maldito é aquele que é pendurado. Ele se fez maldito por nós. Você não é duro de ouvir isso? Nós podemos. Não podemos ceder, simplesmente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E o cristão tem que ter uma experiência progressiva. O que é uma experiência progressiva?
É uma experiência que avança, que cresce. Não podemos estar estagnados. Uma vez hoje, eu sou paciente, amanhã serei mais paciente. E assim por diante. Se hoje eu não sou muito calmo, amanhã, nos dias futuros, tem que ser uma pessoa o quê? Calma. Mais tranquila. É ou não é? As coisas estão acontecendo ao seu redor e analisa. Não tome conclusões precipitadas. Não haja pela emoção. Progressivo. Porque o Espírito Santo está do nosso lado. Amém. Ele está nos ajudando. E aqui diz: fazendo continuamente as obras de Cristo, e pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que retém a bênção da justificação. Irmãos, nós somos o quê? Sacerdócio real. Amém. Somos ou não somos? Amém. Nação santa. O que é uma nação santa? É um povo que Deus separou. Deus ele separa. Você sabia disso? Deus ele é exclusivista. Mas em que sentido? Ele faz exceção de pessoas? Não. Deus não faz exceção de pessoas. Mas imagine quem vai estar no céu. Ah, não é de qualquer maneira lá no céu. São pessoas exclusivas que se colocaram na mão dele. E ele fez dessa pessoa um povo santo. Povo santo não é um povo de qualquer maneira. É de qualquer maneira, Marcelo? Não. Deus ele separa. Deus tem seu povo santo aqui na terra. Deus ele tem uma igreja santa aqui na terra. Amém. E essa igreja santa, ela não tem que se misturar com as coisas lá fora, lá no mundo. Se é santo, o que é santo? É algo sagrado. Nós podemos fazer qualquer coisa aqui? Não. Nós podemos entrar aqui de bermuda e assistir culto de short, sem camisa? Não. Por quê? Porque nós entendemos que esse lugar aqui é um lugar santo, é um lugar separado. Não é? Quando você vai falar com Deus, você se apresenta de qualquer maneira, correndo. Irmão Márcio até fala o seguinte: tire as coisas do fogo para falar com Deus. Não coloca uma chaveira, uma panela para falar com Deus, não. Teu cabeça vai estar lá. Para entrar na presença do Senhor, tem que estar tranquilo. Desligue o telefone, faça as coisas coerentes, faça as coisas certas. Deus ele vai separar você. Não é porque você tem mérito, mas ele quer te usar para uma missão poderosa. Foi isso que ele fez o quê? Com Israel. Mas Israel vacilou. Foi isso que ele fez com a nossa igreja. E levantou em 1844 uma igreja profética para pregar o evangelho ao mundo lá fora, as 3 versões evangélicas. O diabo ele sabe disso, o potencial dessa igreja. Como essa igreja ela pode ser uma igreja poderosa nesse mundo, mas a igreja ainda está o quê? Dormindo. Não na sua totalidade. Porque tem pessoas que estão o quê? Acordando, estão renunciando, irmãos. E quando você começa a renunciar ao mundo, quando você começa a fazer a vontade de Deus, você levanta uma guerra. E Deus ele vai permitir você sentir guerra. Deus ele vai permitir. Na semana passada, nós falou assim: Alex, a sua cara está completamente uma cara de cansado. Você está muito angustiado. Falei, estou enfrentando uma guerra terrível. É espiritual. Eu sei que eu estou enfrentando as lutas, os problemas. Falei, mas Deus vai me dar força. Amém. Eu posso estar abatido, mas não vencido. Então eu vou lá orar, vou lá clamar, porque é uma guerra, eu sei que é uma guerra. Quando você começa a entender, você começa a renunciar, você começa a falar a verdade, irmãos, não é porque você vai ser melhor do que ninguém, mas o inimigo ele fica de olho em você. Ele vai dizer assim: esse aí entendeu. Isso é um problema. Esse está entendendo, ou essa está entendendo. E é um problema. Ele vai todo em cima da pessoa. E ele vai vir com tudo. Ele não quer mudança, né? Não. Quer que tu fique morno. Morto. Lembra? Morto. A pregação do dia 25. Em março, eu vou trazer uma mensagem talvez nova, assim, que vocês nunca ouviram. Então, é uma mensagem que o Bico não gosta. Eu estava pregando na igreja e os irmãos ali, se pudessem bater, me batiam. Lembra? Não foi nem recepcionar na porta. E alguns passaram comigo e deram as costas. Por causa da mensagem.
Porque eu falei que o Senhor iria falar, baseado na Bíblia e no Espírito de profecia. Mas não querem falar sobre isso. Mas para falar tem que estar vivendo. E isso o inimigo não quer. Então, assim, para ter obra, tem que ter fé. Para ter fé, tem que ter relacionamento. E para ter relacionamento, tem que ter renúncia, irmãos. E para ter renúncia, você vai pagar o preço. É isso. Não, irmão Alex, não é assim, não é, irmãos. Não tem que esconder isso. Essa é a verdade. Nós chegamos a um ponto que nós temos que acordar. As coisas estão acontecendo no mundo inteiro. E a nossa igreja já está dormindo. Como falei com o Marcelo. Tem mensagens que não estão sendo pregadas nesse púlpito. Quando eu digo esse púlpito, estou dizendo desse Ribeiro. Estou dizendo em nossos púlpitos. Não estão pregando esse tipo de mensagem. Mensagens que estão na Bíblia e no Espírito de profecia. Por que não estão pregando? Qual é o interesse de não pregar essas mensagens? Não é alarmismo, não é alarmismo. É você dizer, olha, as coisas estão acontecendo. Se preparem em nome de Jesus Cristo. Isso o inimigo não gosta. Então, irmãos, Deus vai nos abençoar. Alex, Hebreus 10, 25, né, diz, né, que quanto mais próximo tivesse da volta de Jesus Cristo, devia estar na casa de Deus, ser exortado a colocar nossa vida em ordem. Sim. Exortado, não ia vir aqui para afagar o nosso erro, não. Ou para colocar nossa vida em ordem, porque tem um julgamento no céu. Sim. Nós estamos aqui e nós vamos ouvir. Eu já falei nessa igreja, mas eu não estou aqui para falar o que a igreja deseja ouvir. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus ele quer que a igreja ouça. E são coisas que a igreja não quer ouvir, porque incomoda. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento. Então, se eu ter a fé, ela é resultado de muita oração, irmão. A fé é resultado de muito clamor. E Deus, ele precisa, muitas das vezes, permitir as lutas para que possamos nos aproximar mais dele. Meu irmão, o meu vizinho lá, né, veio falar para mim que a conta dele não veio porque estava dobrando, que veio muito baixa, que não sei o quê. Eu falei, irmão, sou liguado o tempo todo, fica ligado o tempo todo. Como é que a tua conta não veio para juntar com 2 meses para vir uma conta, cara? Eu falei, pô, não tem lógica isso. Eu não queria, mas toquei de novo no assunto. Eu falei, pô, como é que é isso? Você fica com o ar ligado a noite toda, no calor, de dia também liga, e tua conta teve que juntar 2 para vir no mês. Porque quando tua conta vem muito baixa, a Light ela está juntando de 2 meses. Fazendo de gato. Aí eu falei assim para ele, aí falou, rei vem-vindo para me levar. Aí eu falei, irmão, como é que é isso? Que rei vem-vindo? Não tem rei, irmãos. Não, mas o rei dele está vindo também, Alex. Sim. Está vindo 2 reis. Sim, o primeiro é falso. Vai pisar nessa terra. Vai pisar nessa terra é falso. Muitas pessoas, irmãos. Ixi, irmão. E é cristão. Muitas pessoas que estão entre nós, se não abrir os olhos, vão se perder. Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não pregamos o Evangelho, no teu nome nós não fizemos isso, aquilo. Apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Vamos lá. Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Andar reto. É uma prova de não estar a pessoa justificada pela fé, não corresponderem suas obras à sua profissão de fé. Diz Tiago, bem vês que a fé operou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Deus, ele deseja que cada um de nós venhamos andar o quê? Reto. Reto. Você e eu sabemos de muita coisa que nós devemos fazer, o que não devemos fazer, o que devemos assistir, o que não devemos assistir, o que devemos comer, o que não devemos comer, o que devemos falar, o que não devemos falar, o que devemos ouvir ou não devemos ouvir. Você sabe tudo isso pelas escrituras da palavra. Mas o grande problema é o quê? A prática. A prática dá dor de cabeça, irmão. A prática é o problema. Hoje, a nossa igreja é uma igreja missionária. Nasceu no coração do Senhor como uma igreja o quê? Missionária. Porque hoje é tão difícil, no sábado, fazer um trabalho.
missionário. Porque para que as pessoas possam se reunir, tem que ter muitos apelos para que elas possam estar reunidas para um trabalho missionário. Marca uma festa agora. A qualquer hora, a qualquer momento, sem empecilho nenhum, pode ser em qualquer lugar. Se for boca livre, aparecerá a pessoa. E aparecerá cedo. Chegará antes mesmo de começar. E isso é verdade. É ou não é? É porque os interesses. Quando é por interesse próprio, você move céus e terra. É para o teu benefício, é para o teu interesse. Uma pessoa que vai fazer um concurso público, ela estuda, se mata de tanto estudar, é ou não é? Seu interesse. Passar na faculdade. Agora, para estudar uma lição da escola sabatina, chega aqui no sábado, não fiz nada. Não tem interesse. Será que são esses que Deus vai confiar o Espírito Santo dele? Deus não vai. Essas pessoas vão ser barrigas. Irmãos, muitas pessoas estão falando só assim: Deus é amor, Deus é amor. E não fala que Deus é justiça, que é fogo consumidor. O anjo Gabriel foi enfático para Daniel. Enfático. 490 anos foi determinado para o seu povo. 70 semanas. Chegou no ano 34, o povo virou as costas para Jesus, matou Estevão, acabou ali os 490 anos. Israel acabou. Mas antes disso, Jesus, ali no Monte das Oliveiras, antes de entrar em Jerusalém, chora amargamente, porque eles recusaram. Quantas pessoas hoje estão tendo a oportunidade, membros das nossas igrejas, de consertar a sua vida antes que passem revista e não estão querendo? Porque vai passar em revista. E não adianta dizer, Senhor, misericórdia. Não tem misericórdia. Porque Apocalipse fala que a lei de Deus é sem mistura. Não tem misericórdia. E o juiz começa pela casa. Deus vai sacudir essa igreja até a raiz. Só vai ficar remanescente. Vai cair tudo. Não adianta. Hoje nós temos oportunidade, mas as pessoas não estão querendo ouvir. A fé que não produz boas obras não justifica o quê? A alma. Não adianta. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2,24. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça. Isso foi entregue, isso foi dado para a justiça. Romanos 4,3. Continuando aqui. Em seus passos, onde há fé, aparece o quê? As boas obras. As boas obras. Boas obras, irmãos. Para ela ser uma boa obra, primeiro nasce no seu coração. Como uma pessoa com o coração cheio de amargura vai fazer boa obra? Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ira, um coração cheio de inveja, cheio de rancor, vai fazer o quê? Não faz nada. Nós temos quem? Jesus Cristo, que é a videira o quê? Verdadeira. Se nós somos o ramo e estamos ligados a Ele, vamos produzir o quê? Bons frutos. Seremos exemplo de Cristo Jesus. Cuidando aos pobres, não se negligenciam os órfãos e as viúvas. São vestidos os desnudos, alimentados os pobres. Cristo andou fazendo bem, enquanto pessoas a Ele se unem e amam os filhos de Deus, e a mansidão e a verdade lhes guiam os passos. A expressão do semblante revela o quê? Sua experiência. Os outros os conhecem. Olha que coisa, né? Como os que estiveram com quem? Com Jesus. E dele aprenderam. Você tem andado com Jesus Cristo? Porque as pessoas vão ver Cristo em você. Quando as pessoas chegarem aqui no sábado, ou nas quartas, no domingo, elas vão ver Cristo em nós. Cristo e o cristão torna-se o quê? E sua formosura de caráter, irmão, que coisa maravilhosa, né? E a sua formosura de caráter se revela naqueles que se acham vitalmente ligados com a fonte do poder e amor. Cristo e o grande depositário da justificação, Cristo é o grande depositário da justificação, justiça e da graça santificante. Que coisa poderosa, irmãos!
A vigília que eu tive aqui, eu passei aqui em Meteveiro, foi a melhor vigília da minha vida. Amém. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Eu não perdi um detalhe ali, ó, olhando. Um detalhe. Amém. Aquilo que o seu Adilson, né? Foi falando. Eu ali de olho aberto. Eu não posso perder nada. E anotando. Eu saí daqui, irmão, pegando fogo. Amém. E eu coloquei muitas coisas em prática na minha vida, para meu testemunho. Cheguei em casa e contei os detalhes da minha esposa, minha esposa não chorava. Eu contando, ela chorando. Temos que mudar pontos aqui. Sabe por quê, irmão? Porque o recado foi dado. O recado é dado. Quando alguém sobe no púlpito, preste atenção, porque ele está transmitindo algo do Senhor. Por mais que a mensagem não seja bem assim, mas falará alguma coisa, porque a Bíblia é aberta, vai transmitir. Verdade. E aquele homem, o que estava falando, tudo que ele estava falando tem que ter aproveito na nossa vida. E eu ficava ali até as 8, 9 da manhã ele falando, irmão, e eu anotando as coisas que ele falava. Eu falei, misericórdia. Eu fiquei tão radiante que eu só fui dormir meia-noite no dia. Tão radiante, fui para casa, eu nem descansei. Amém. Vendo? Cheguei na casa da minha sogra, como eu conversei, falei com eles abertamente, tudo que se passou aqui. Por quê? Porque eu entendi a simplicidade, a mansidão de um homem cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder. Não tem tempo ruim para em prol da obra do Evangelho. Foi o que eu vi ali. Lá em Caxias, Queimados, né? Queimado. Veio para cá, chegou aqui tarde, cansado, de um sábado completamente desgastante, porque a idade pesa, mas estava ali esperando o seu momento. Amém. E quando subiu aqui, irmão, o Espírito Santo tomou posse do coração dele, e ele só transmitiu: eu não vou perder nada. Amém. Como minha vida mudou, irmão, Amém. depois daquelas mensagens. Vai ter um distrital, né, Alex? Sim, vai. É uma bênção mesmo, porque ele não tem raciocínio. Não. Sério, olha, ele paralisa a explicação de volta de novo. E olha, irmão, porque vai ter de novo ele, será distrital. Amém. E eu sei que nós vamos passar a travar uma guerra. Vai ser bem. Vai ser uma guerra para colocar ele no distrital. Eu sei que vai ser uma guerra, mas nós vamos conseguir através do poder de Deus. Amém. Tá bom? Mas, irmãos, vale a pena. Esse é o Deus que nós servimos. Todos a Ele podem ir e receber a sua plenitude. Diz Ele: vinde a mim todos que estáis o quê? Cansados. Somos nós, irmão. E sobrecarregados. Você não está cansado? Você não está sobrecarregado? Então vai até o Senhor Jesus Cristo. E eu vos aliviarei. Isso é promessa, Senhor. A Márcia. Eu preciso do Senhor. Muitos outros. Eu vou aliviar você, Marcelo. Eu vou aliviar você, Fabiano. Eu vou aliviar. Vinde a mim, todos estão cansados. Então, como que nós vamos até o Senhor? Em oração. Reserva tempo. Entra no quarto, mas irmão Alex, a minha vida é uma correria. Tem que travar isso. Porque se sua vida é uma correria intensa, ao ponto de você não conseguir entrar no seu quarto diariamente, isso, fechar a porta, seja de madrugada, acorda de madrugada. Se só o silêncio só é de madrugada, então levante de madrugada. Mas você não pode, em 24 horas, deixar de fazer isso. A irmã Mate, ela fala, puxa, isso para o livro, que essa oração de entrar e fechar o quarto seria negligenciada pelo povo do Senhor. Negligenciado. E o diabo sabe quem está negligenciando. E ele vai trabalhar em cima. Negligencia o momento de orar, mas para assistir um filme de 2 horas e meia, de uma porcaria de Hollywood, que é tudo dos demônios, não negligencia. Faz até festa, né? Pipoca e morango. E rasga ali a madrugada para a porcaria. Mas tem força para quê? Para negar a Deus. Mas tem força para negar. Porque para resistir não. Então, irmãos, se eu sou cansado, se eu sou sobrecarregado, o que eu vou fazer? E a gente se sente carregado. A gente fala: Senhor, eu não estou aguentando. Está difícil. Misericórdia, me ajuda. Não é assim que a gente fala? Tem que falar isso. Senhor, está difícil, mas me ajuda. A gente tem que, eu falo isso para o Senhor. Aí tem momentos que eu fico rindo com o Senhor, conversando, falando: eu estou no melhor lugar do mundo. Olha, eu estou conversando com o Senhor aqui. O Senhor aqui está aqui do meu lado me ouvindo.
estou fazendo a parte certa, né? Eu sei que é certo. Fala, Maria Célia. Mas, Alex, quando a gente dorme cedo, a gente tem condições de acordar qualquer hora da madrugada. Verdade. Os 8 minutos de noite já vai procurar, né? Sim. Quando você dorme cedo, você pode acordar cedo. Sim. Isso vai te dar força, porque você já descansou. Se Você não dormir acorda tarde, Aí você não tem Pra- condições. para acordar cedo, você acorda como uma múmia. É. Porque tá como? Tem aquela obrigação de acordar cedo, mas quantas horas perdeu? Então, irmão, essa orientação que a gente deu ali, não te conhecia. 8 horas de sono, 7 horas de sono, mas procure dormir mais cedo. Eu estava falando com a esposa, foi quando? Foi hoje. Eu falei, não, eu tenho que procurar dormir mais cedo. Eu tenho que dormir mais cedo. Porque quando você acorda à tarde, já está tudo Perdeu. enrolado. Quem viu o serviço da casa, Não dá. na escola e acordando. Não dá. O rádio alto do vizinho. Acabou. Convidação. Então, por que não lançar de lado toda a incredulidade e atentar para as palavras de Jesus? Tem que lançar de lado a incredulidade. Queremos descanso, queremos a paz, devemos então dizer de coração: Senhor Jesus, eu venho porque me fizeste este convite. Creiamos nele com fé. E na palavra, O que é uma fé inabalável, irmão? suporta tudo, né? Pode cair o mundo, estou em paz. É isso. Amém. Uma fé inabalável é as coisas estão quebrando, tudo está arrebentando do teu lado, você tem fé. Eu creio, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, você lembra de Abacu? E o polício da oliveira minta, ali está acontecendo um montão de coisa. Mesmo assim, eu me alegro no Deus da minha criação. Olha isso, irmãos. Ele nos Salvará. confia nele. Vamos terminando. Temos olhado para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem olhado? Tem que olhar, irmão. Temos contemplado aquele que é o pleno da verdade e graça. Aceitamos a paz que só Cristo pode dar. Sim. Se não, está no tempo de nos o quê? Entregarmos A Ele. E pela sua graça buscaremos o caráter que seja nobre. e elevado. Deus não quer nada menos do que isso. Nós somos filhos do rei. Somos príncipes. E o nosso comportamento tem que ser de príncipe e princesa. É assim que tem que ser. Cabeça erguida, irmão. Rosto levantado para o alto, porque no alto vem a nossa salvação. Nosso Pai é todo-poderoso. Não se deixa bater. A luta é difícil, mas não se deixa bater. Eu até falei para minha esposa, só Davi naquele momento viu o alvo tão tranquilo. É fácil vencer esse gigante. Ninguém conseguia ver o que Davi via. Por quê? Porque Davi tinha fé. Muitas das vezes nós vamos prestando atenção mais no gigante do que no nosso Criador, que é todo poderoso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Almejamos um espírito constante, resoluto, alegre. Temos que nos libertar, temos que nos alimentar de Cristo, que é o pão da vida. E, finalmente, manifestar sua amabilidade de caráter e espírito. Ele está disponível, né? Volume 1, página 339 e 391. Que coisa poderosa que o Espírito Santo deu a nossa serva para escrever, irmão. Amém. Chegamos no final. Fechamos aqui o capítulo 3 com chave que? De ouro. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Sairemos aqui hoje revestido pelo poder de Deus. Oh, glória. Né? Revestido pelo poder de Deus. E eu estou me sentindo assim. Eu creio que você também. Amém. E na próxima quarta-feira, capítulo 4, Deus também tem regras. Irmãos, é verdade. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira que nós vamos dizer, eu sou filho do rei. Calma aí. Se realmente é filho do rei, tem que se mostrar então como príncipe. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos ter uma noite tranquila, já é de vitória, uma semana plena de vitória. Vai vir as lutas, vai vir. O caminho é largo ou estreito? É estreito. Estreito, aperta. Mas ele fala, eis que estou com vocês todos os dias. Até essa semana. Nós vamos ver sozinhos. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Oremos então. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor.
O Senhor está aqui conosco nesse momento. Muito obrigado, Pai. O Senhor se faz presente na companhia do seu Santo dos Anjos, Senhor. E se nós pudéssemos, Pai, nesse momento, olhar para o rosto dos nossos anjos, com certeza estariam sorrindo, porque a mensagem, Pai, impactou os nossos corações. A palavra aqui, ela foi somente lida, Senhor. Eu não trouxe aqui nenhuma palavra minha, Deus. Foi a sua palavra que foi pregada, Pai. E essa palavra entrou em nossos corações. Obrigado, Pai, por essa mensagem, estar confortando o nosso coração e nos preparar para ter mais momentos com o Senhor, para que o Senhor possa nos confiar mais coisas, Pai, para que possamos ter uma fé que tenha obras em nome de Jesus Cristo. E venha agora para a nossa casa, na companhia dos seus santos anjos. Possam bênçãos que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite.